Você é daqueles que só olha para a doença e não para o doente? Você não conhece as mensagens da doença que vão revelar as causas da dor profunda que esse indivíduo carrega? Você sabia que a doença serve para proteger da morte e da loucura? E a doença veio para você identificar a mente doentia desconectada da realidade? E aí, vai acordar ou vai continuar com essa sua vida doentia? E aí, pessoal, seja bem-vindo à Jornada da Psicossomática. E nessa série de aulas eu vou te revelar os segredos que vieram lá da Grécia Antiga, que você vai poder usar para identificar de forma simples e imediata os vários enigmas que existem por trás das doenças físicas, mentais e emocionais. E você vai descobrir isso por meio de 3 níveis de mecanismos profundos que vão muito na contramão da medicina ocidental, aquela que você conhece. São elas: o tratamento efetivo e duradouro, diagnóstico precoce e profilaxia. Ao final dessa jornada, você será capaz de olhar para as doenças de uma forma completamente diferente. Você vai identificar que não é só tomar remédio que resolve. Precisa trabalhar no doente, no mecanismo que ele funciona, na mente que ele carrega, a relação que ele tem consigo mesmo, com o mundo e com a própria doença. Mas ao mesmo tempo vai ter a oportunidade de ter as ferramentas mais poderosas para você aprender a viver uma vida muito mais saudável, sem a necessidade de ter tantas doenças para te acordar para a realidade da vida. E assim vai poder economizar com qualidade de vida, menos remédios, menos intervenções e muito mais tempo para viver uma vida com qualidade. E isso vai se estender de uma forma positiva e rápida na sua vida pessoal, familiar e profissional. Aliás, em todos os campos da sua vida. Mas antes disso, deixa eu te perguntar. Você sabia que diabetes, problemas digestivos, respiratórios, obesidade, alergia de pele, câncer, reumatismo, enfim, esse monte de doenças físicas, crônicas, não são o verdadeiro problema? A doença, no fundo, é uma mensageira. Ela não é o problema. Ela vai te dizer que existe um problema que você precisa olhar para ele e resolver. Como assim, teu Fernando? Ficou louco? Eu sei que isso aí pode parecer meio contraintuitivo, mas é a mais pura verdade. Uma coisa importante que você precisa entender agora é que a doença física, ela veio para te trazer uma mensagem, porque ela revela algo muito mais profundo a ser resolvido. Não é a doença em si, é o que tem por trás dela, quais são as raízes que ela tem, é o que está aqui atrás. E se você não olhar para dentro de si mesmo e não aprender a decifrar esses enigmas, você vai continuar no mundinho da ilusão e vai, com as doenças, agravando progressivamente. E você sabia que os remédios, na maioria das vezes, servem para aliviar o sofrimento, mas não resolver o verdadeiro problema, a causa da doença. Eu sei que pode parecer uma maluquice tudo isso. Na sua cabeça você pode estar assim, agora cheio de dúvidas. Será? O que você está falando, Fernando? Mas eu tenho total convicção do que eu falo. Se não, não daria minha cara a tapa e nem ousaria falar desse assunto. E tem mais. Todo esse mecanismo, essa dinâmica, essa filosofia de olhar para a doença já ajudou uma quantidade enorme de pessoas e de profissionais, como foi o caso da coach Ariadne, que sofria com dores muito fortes de fibromialgia, que é algo terrível. Além de curar a si mesma, ela transferiu todo esse conhecimento para ajudar quem? As suas clientes. Veja só o que ela disse. Oi, eu sou Ariadne Maesta. Eu moro no interior de São Paulo, Hortolândia. Eu fui diagnosticada há 10 anos com fibromialgia, com dores fortíssimas, bem profundas, que muitas vezes me deixavam estagnada sem poder fazer nada, de tão forte que eram as dores. Problema nos ombros, de bursites, tendinites. E isso, quando você começa no desenvolvimento humano, você começa a entender que tem muita coisa por trás.
Mas eu nunca tinha visto algo assim específico, né? Vamos lá ver o que é isso, vamos cuidar disso. E a psicossomática chegou na minha vida nesse momento, de entender qual que é o padrão mental, qual que é a mensagem que meu corpo está mandando do que está doendo lá dentro. E isso foi muito importante para mim, isso realmente transformou a minha vida e me ajuda a transformar a vida de muitas das minhas clientes, porque esse conhecimento eu acabo levando para elas também, porque isso é automático, né? Quando você aprende, você quer transferir esse conhecimento para outras pessoas. Eu super recomendo a formação por um simples motivo, para que você de verdade entenda o que acontece com você, para que você de verdade compreenda esse padrão mental por trás e saber que a doença é sua amiga, ela não é uma inimiga. Ela tá ali para te trazer uma mensagem, para dizer para você, cara, olha com carinho para isso. Olha com carinho, porque eu só tô te ajudando, eu só tô querendo dizer para você que existe muito mais do que isso, então você precisa olhar. Então, super recomendo essa formação, faça. E eu tenho certeza que ela vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Eu estou oferecendo muita gratidão a esse lindo projeto da consciência, a psicossomática e a todas as formações que vocês têm aqui. Eu sou muito grata. Muita gratidão, de verdade, de coração. E tem a história da Cleide também, que antes ela não enxergava as dinâmicas que existiam por trás das doenças que ela tinha na sua vida. Mas hoje ela tem um novo olhar de cura para si mesmo, tanto no aspecto físico, mental, emocional e sistêmico. Olá, eu sou Cleide, de Brasília, odontopediatra e empresária. E sobre o curso de psicossomática, minha partilha é que a realização desse curso está me possibilitando um novo olhar, ou um olhar mais consciente para todas as dinâmicas de doenças que eu vivenciei desde a minha infância, desde vida intrauterina e acredito eu que desde a minha concepção. Esse novo olhar tem sido libertador, curador, e eu percebo mudanças no meu corpo físico, mental e emocional. E por tudo isso que eu estou vivendo, eu super indico. Hoje eu já consigo acolher, cuidar e amar da minha criança interna. Sabe o que acontece quando eu olho para essas histórias? Sinceramente, eu me encho de orgulho porque eu cumpri a minha missão e eu lembro da minha própria trajetória de vida. Veja, antes mesmo de eu me tornar um terapeuta extremamente requisitado, com portas abertas por todo o Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, eu dediquei boa parte da minha vida para a medicina. E quer saber? Ela me ajudou muito, com muitos conhecimentos técnicos sobre a doença, mas faltava algo fundamental. E isso fazia uma falta enorme para mim como pessoa, como doente e também como profissional. Eu me tornei gastrocirurgião em 1983, com muito suor, com muito estudo, porque eu sonhava em levar a cura para todas as pessoas que sofriam tanto. Mas nessa jornada eu descobri que a saúde e a doença tinham dinâmicas profundas que iam muito além do que aquilo que eu aprendi no curso da medicina e também na especialização. Foram milhares de doentes que passaram pelas minhas mãos e os meus cuidados. E sabe o que eu observava? Que eles carregavam sempre as mesmas dores, os mesmos sintomas, por mais de tratamentos, de recursos, de técnicas cirúrgicas, de medicamentos. Eles rodavam e continuavam ali, nas mesmas dores, nos mesmos sintomas, ou então trocava para outra doença e continuava sofrendo com problemas. O meu sentimento de frustração por não poder ajudá-los ia aumentando cada vez mais, até que chegou num ponto que ficou insuportável. Tanto que eu até pensei em desistir várias vezes da profissão. Mas algo dentro de mim me levou para um caminho muito diferente. E ao invés de eu desistir, eu fiz exatamente o contrário. Eu fui buscar novos caminhos. Eu desisti do caminho que eu estava, mas fui encontrar caminhos diferentes. Para quê? Para encontrar respostas para tudo aquilo que eu não conseguia compreender. Onde estava a raiz ou as raízes dessas doenças físicas e emocionais?
Nessa caminhada, eu mergulhei em várias áreas, como análise psicossomática de Grodeck, que é o pai da psicossomática moderna, psicoterapias corporais neo-reichianas, eu fiz a especialização internacional em análise bioenergética, biossíntese e biodinâmica, constelação sistêmica, familiar e organizacional e várias outras abordagens e estudos que eu fui encontrando pelo caminho. E para surpresa e até espanto de quem convivia comigo nessa época, porque eu tomei uma decisão de trocar aquela medicina que todo mundo conhece por estudos da mente, da alma humana, das emoções humanas. Ao descobrir o porquê as pessoas adoeciam e quais eram as funções dessas doenças na vida delas, isso mudou radicalmente a minha vida. Foi um marco na minha dinâmica pessoal e também profissional. E quando isso aconteceu, eu finalmente pude sentir o que é estar conectado com a minha missão que eu tinha desde lá de trás de ajudar as pessoas a saírem das suas dores. E aí o que aconteceu? Eu comecei a mostrar um caminho de transformação, dar uma forma de mudar radicalmente a vida de milhares de pessoas, sair da dor para entrar numa vida saudável. Quem me conhecia estranhou demais, porque ficava perguntando assim: Fernando, você largou a medicina? Eu falei: não, você enlouqueceu. Agora que eu me sinto médico. Agora sim eu me sinto médico de verdade e com muito mais propósito de vida e propósito profissional. E essas mudanças foram em todas as áreas da minha vida e também da vida dos clientes. E assim eu entrei num ciclo constante de evolução e de prosperidade, abundância e tomei consciência de mim mesmo, da relação que eu estabeleço com o outro e da minha função dentro desse mundo. E tudo isso que eu falo surgiu de onde? Lá da base da medicina, lá na Grécia Antiga, sabe com quem? Hipócrates, o pai da medicina, onde ele também viu que o mais importante não era olhar para a doença, e sim para o doente, e que o poder de cura de todas as doenças, no fundo, estavam dentro do indivíduo. E o papel do médico era ajudar o doente a se curar. E o que eu vejo hoje em dia é que os médicos foram treinados para olhar para a doença, mas não conseguem ver o doente. Aliás, não conseguem ver o doente nem dentro deles mesmos. Eles também fogem dessa função doente, desse doente que ele carrega. E sabia que o Grodeck, o pai da medicina, falava uma coisa interessante. Ele falava assim: o primeiro doente a ser tratado é o médico. Bom, quando eu não olho para o doente à minha frente, significa que eu também não olho para o doente aqui dentro, né? Bom, mas tudo isso eu vou falar melhor dentro dessa aula, que sem querer jogar confetes está riquíssima em conhecimentos. E aí, vamos para o conteúdo? Eu vou dar a você o que eu descobri e desenvolvi para realmente ajudar os doentes. E aqui não é apenas só uma pessoa, um indivíduo doente, mas também sistemas como famílias, organizações, empresas. E você vai aprender que existem 3 passos importantes para chegar nesse objetivo. E o que é preciso para fazer um tratamento efetivo e duradouro? Você sabe disso? Você quer saber? Mas antes de eu te mostrar esses 3 passos que vão nortear o tratamento, eu vou preparar você para o que vem por aí. Você está pronto para algumas reflexões importantes e essenciais para entrar nessa nova dimensão? Se conseguir abrir a sua mente, você estará pronto para compreender o que eu vou te passar. Então vamos lá. Por exemplo, imagina que você está no seu consultório e aí entra um cliente com câncer. Eu vou te fazer as 13 perguntas que eu sempre faço a mim mesmo. O que você vai fazer com ele? Como você acredita que vai ocorrer a cura dessa enfermidade? E você acredita que pode curar? Como você vai orientar esse tratamento? O que é câncer para você? Quais são as verdadeiras causas dessa doença? Onde elas estão? Dentro ou fora do doente? E qual é a porcentagem de responsabilidade que você, como profissional, tem para curar essa pessoa? Que recursos você tem nesse momento para ajudar nesse processo? E como você pode e deve melhorar?
e que recursos o cliente tem nesse momento e como ele pode e deve melhorar. Onde está o poder de cura? Dentro ou fora do doente? E se o doente morrer, você sente que fez o possível para ajudá-lo? Teria alguma coisa a mais que você poderia ter trabalhado e você não viu e não trabalhou? E se houvessem outros níveis de cura que você desconhece e que poderiam mudar o destino desse doente? Você estaria aberto para aprender? Você aceitaria esses ensinamentos e usaria ou teria medo do diferente? E você ia se esconder nas certezas dos seus conhecimentos lá do passado? E aí, como é que você responderia a cada uma dessas perguntas? Eu aprendi que estudar não é acabar com as dúvidas e nem construir certezas para confirmar o que você já sabe. Na verdade, estudar é ter a coragem de olhar para os vários níveis de realidade, que inclusive eu vou falar de 5 níveis, e ter a coragem de descobrir o que existe por trás das máscaras, das certezas da ilusão. Bom, eu sou movido por perguntas. Eu sei que a nossa mente é limitada e cega. A sua também, sabia? Ela fica estacionada em um nível de consciência. Mas eu também sei que sempre há um outro nível maior. E o saudável é sempre avançar. Deixar a segurança do conhecido, do passado, lá para trás e se aventurar e abrir um novo caminho para o desconhecido no futuro, para as coisas novas. E muitas vezes até deveria regressar no passado e descobrir o valor de conhecimentos essenciais que foram desqualificados e enterrados por uma série de motivos doentios. Conhecimento importantíssimo que hoje nós não conhecemos e estava lá. Agora você deve estar se perguntando, ok, Fernando, mas o que isso aí tem a ver com as doenças? E eu vou responder, tudo. Só para te dar uma dica, você sabe qual é o nome que a medicina utiliza para câncer? Não sabe? Neoplasia. Neo quer dizer novo, plasia tem a ver com fazer. Então o significado é fazer algo novo. Portanto, se o doente não faz algo novo na sua vida, a doença fará dentro dele. E aí, ele terá que sair da sua zona de conforto, criada pela sua ilusão, e ele vai ser obrigado a fazer sérias mudanças na vida. Sabe o quê? Olhar para si mesmo, dar mais valor à sua própria vida, olhar para a dor que ele carrega, mas ele não consegue ver, tomar decisões e mudar a sua forma de viver. No fundo, ele vai ter que enfrentar a realidade que a mente doentia escondia dele. E se conseguir curar o câncer sem fazer as mudanças necessárias aqui dentro da pessoa, adivinha o que vai acontecer? Se fez isso, prepare-se. Por quê? Porque as recidivas virão e outras doenças também podem chegar associadas ao câncer. E você ainda não acredita nisso? Não? Como e quando você vai aprender isso? Será que vai precisar adoecer profundamente para você poder enxergar? E como você vai ajudar o seu cliente? Com suas certezas que te protegem dos outros níveis da realidade? E se você fosse o doente? Eu vou fazer uma pergunta. Que tipo de profissional você gostaria de ter? Será que você queria ter um profissional que te mostrasse o que precisa ser visto e feito na sua vida, mas não é o que você gostaria de ouvir? Ou você queria um profissional que se aliasse à sua mente doentia e falasse para você exatamente o que você quer ouvir? E deixar com o profissional a responsabilidade dele arrancar essa doença que você carrega, sabe? Porque você não tem nada a ver com isso. É esse profissional que vai tirar as coisas de você. E por que será que esse profissional trabalha dessa forma? Será que esse profissional aí tem uma mente doentia ou saudável? Será que ele vive na ilusão ou na realidade? E se ele mesmo não enxerga os problemas que ele carrega na sua própria vida? Se ele não enxerga nem os problemas que ele carrega na sua própria vida, como é que esse profissional vai ajudar você a olhar para a realidade? Sabe o que eu vejo muitas vezes? Parece um cego conduzindo o outro no meio desses dramas. Lembra do que eu disse, do que eu aprendi lá na antiga Grécia?
Pois bem, foi com Hipócrates, o pai da medicina, só isso. Mas, infelizmente, a nossa medicina, sabe o que aconteceu? Perdeu a essência dessa sabedoria lá antiga e essencial pelo caminho, ficou perdida por aí. A nossa medicina atual está completamente doente. Ela perdeu a missão e se tornou um grande jogo de poder, onde o cliente é visto como um fraco, impotente e que não tem nenhum recurso para fazer nada para lhe se curar. E assim a medicina fica do outro lado da gangorra, forte, onipotente e poderosa, a única capaz de eliminar a doença do coitadinho do doente. Mas eu vou te falar mais sobre isso, sabe quando? Lá no final dessa aula, então aguarde. A tecnologia e os avanços da medicina são extraordinários. Hoje nós podemos viver muito mais tempo e com muito maior qualidade de vida, qualidade de vida. Mas o que não percebemos é que surgem novas doenças e muitas doenças e as antigas estão cada vez mais frequentes. Eu vou dar um exemplo para você. Em 1900, a expectativa média da vida mundial era de 31 anos. Num país desenvolvido, era quase 50. 3 em cada 10 crianças naquela época morriam antes dos 5 anos, 3 em 10. E com o aparecimento dos antibióticos em 1940, a expectativa simplesmente dobrou. Em 2005, o ser humano comum tem a expectativa de 66 anos, e nos países ricos chega até a 80. E eu vou te passar uma perspectiva histórica rápida, através de 4 acontecimentos que fizeram a sociedade sair de 2 gerações para 4 e até 5 gerações. O primeiro grande avanço foi a vacinação, uma redução de 99% das 9 grandes doenças infantis que acabavam com as crianças lá nos Estados Unidos. Uma outra foi a prática médica higiênica de Ignaz Semmelweis. Isso foi lá no Hospital Geral de Viena. Na década de 1840, você sabia que até 32% das mulheres que davam à luz nos hospitais morriam por febre puerperal. Tinha infecção e morria por sepsemia. Só que naquela época não se sabia que existia infecção. E um detalhe, as parteiras no hospital também faziam o parto. E a taxa de mortalidade era em torno de 2 a 8%. E ele descobriu uma coisa interessante, que os médicos eram os verdadeiros causadores das mortes por contaminar as parturientes, as gestantes, com as mãos contaminadas. Esses médicos, eles faziam autópsia, limpavam a mão no avental e depois ia fazer o parto. E aí, ele começou a obrigar todos os médicos a fazer o quê? Lavarem as mãos antes de atender as mulheres. E sabe o que aconteceu? A consequência disso? Baixou drasticamente o número de mortes. Hoje, esse médico é considerado o salvador das mães e tem até uma estátua lá na frente do hospital. E até a faculdade agora leva o nome dele. Falando nisso, eu vou te falar uma curiosidade da época. Você sabia que quanto mais sujo e fedido era o jaleco, esse avental do cirurgião, sabia que quanto mais fosse essa porcaria aqui, significava que ele tinha muito mais experiência e conhecimento. Coisa louca, né? Bom, mas vamos voltar para o Semmelweis. Você sabia quais foram as consequências dessas descobertas? Quando ele começou a falar sobre tudo isso? E aí, você acredita que ele ganhou um prêmio, foi super valorizado e colocaram uma estátua lá para falar, ó, esse médico salvou um monte de gente? Não, nada disso. Sabe o que aconteceu? Ele que mostrou a realidade, ele foi expulso do hospital e internado num manicômio, onde ele foi espancado e morreu. 20 anos depois, o Louis Pasteur identificou os germes e aí associou os germes às doenças. E aí o pessoal começou, se tem germe, então é o germe que passa, né? Porque a partir daí, a medicina começou a dar valor àquilo que o Semmelweis já falava lá atrás. Bom, uma outra grande evolução, saneamento. O Dr. John Snow era muito cético, é um médico inglês, ele era muito cético com a teoria dos miasmas. Mas o que é esse tal de miasma que cria tanto problema? Isso aqui é o que os médicos, a medicina, acreditava numa coisa esquisita no mundo que gerava doença. E aí o que aconteceu? O Dr. John Snow, lá em Londres,
Estava acontecendo uma batalha terrível contra uma doença que é a cólera. A cólera. E ele percebeu que existia um grande número de doenças em volta de uma fonte de água. E aí, estudando essa fonte de água, ele descobriu que estava perto de uma fossa. E aí o que aconteceu? Ele imaginou que a fossa pudesse contaminar a fonte. E aí ele começou a fazer o quê? Cloração da água. E aí, lá no final do século XIX, tornou-se um hábito clorar a água e diminuiu e muito esse problema com a doença da cólera. Um outro avanço, a penicilina. Alexander Fleming tinha um sonho enorme de derrotar as infecções dos feridos da guerra. Lá na Primeira Grande Guerra, o que ele viu? Os soldados voltaram da guerra, sobreviventes, passaram por um monte de problemas. Eles estavam todos feridos. Sabe o que acontecia? Morriam por infecção. E aí ele começou a desenvolver algo, buscar algo para parar com isso. E ele descobriu o primeiro antibiótico, a penicilina. E aí ele conseguiu produzir uma quantidade suficiente lá na Segunda Guerra Mundial. E os soldados que voltavam do dia D, um monte de feridas, ele começou a utilizar a penicilina com excelentes resultados. E isso mudou muito a história das doenças no mundo. Agora, nós estamos diante de um novo desafio. Sabe quais são? As doenças crônicas que se tornaram normais pelo tanto que é frequente. Todo mundo padece em doença crônica. Alergia, problema digestivo, distúrbios mentais, doenças autoimunes, diabetes, obesidade e por aí afora. Eu vou passar para você mais alguns dados históricos para você entender como é a evolução da doença. Você sabia que em 1930 a asma era uma doença rara? Você conseguia ver uma criança em uma escola com asma. Em 1980 você via uma criança em uma sala de aula. E na última década nós vemos uma criança a cada 4. A cada 4. Tem cabimento isso? E a diabetes é um outro problema interessante. A diabetes tipo 1, aquela que precisa injetar a insulina, era muito rara no século XIX, mas muito rara. Nos 75 anos de registro do Hospital Geral de Massachusetts, apenas 21 casos em 75 anos. E essa doença não era difícil de diagnosticar. Na época era muito simples. Era só ver o gosto da urina, você põe o gosto, tá doce. E aí tinha uma rápida perda de peso e morte. Então era muito fácil diagnosticar. E depois da Segunda Guerra Mundial, a frequência era de 1 a 2 crianças a cada 5.000 crianças. E em 1973, sabe para quanto foi a porcentagem? De 6 a 7 vezes maior do que era antes. Em 1980, a proporção está chegando a 1 a cada 250. E com todas as outras doenças ocorrem o mesmo fenômeno. Vou falar de mais uma, autismo. 1 em cada 68 crianças, nos meninos até um pouco mais frequente, vai de 1 a cada 42. No início da década de 1940, essa doença era tão rara que não tinha nem nome. Em 2000, era metade do que nós temos hoje. Isso tudo já dá para ter uma boa noção de que está acontecendo alguma coisa em relação a doenças e a evolução da humanidade. E se eu falar, por exemplo, de depressão, suicídio, violência e câncer e Alzheimer, bom, quantas informações interessantes, né? E aí, não deu alguma coisa para acordar e ver que tem alguma coisa errada acontecendo? A humanidade vive mais, mas carrega muitas doenças que se multiplicam continuamente. A medicina atual está eliminando as doenças ou melhorando a forma de suportá-las e carregá-las. Mas onde tudo isso vai parar? Hoje nós temos a possibilidade de ter mais anos de vida. Sim, vivemos mais. Mas será que realmente sabemos o que é viver? Conseguimos adiar o momento da morte. Mas temos algum propósito de vida? Para que nós vivemos? E você sabia que há uma previsão de que, pela primeira vez na história da humanidade, a próxima geração deve viver menos que a geração dos seus pais. E sabe por quê?
problemas de alimentação e até problemas que têm a ver com aquecimento global. Isso entre várias outras causas. Agora, falando em história, vamos voltar lá para 300 antes de Cristo. Nossa, tão antigo assim? É Hipócrates, o pai da medicina. Olha o que ele falava. Devemos olhar para os doentes, não para as doenças. O médico deve ajudar o doente a se curar. Sabe por quê? Porque o poder de cura está dentro do doente. Não é o médico que cura, ele ajuda o doente a se curar. E aí, Hipócrates desenvolveu uma coisa que chama princípio da alternância somática. Você sabe o que é isso? Ele fala assim, se o médico tirar a doença de um indivíduo, mas o indivíduo precisa da doença, ela vai voltar. Ou então, vai criar uma nova doença. Por quê? Porque a doença é uma mensagem e o doente precisa escutar, porque a mensagem diz, você precisa voltar a ter contato com a natureza. A cura só ocorre quando o indivíduo se torna natural, quando a conexão com a natureza existe. E esse é o verdadeiro objetivo do tratamento. E aí, está começando a dar uma bagunçada na sua cabeça? Está começando a arrancar algumas teias de aranha da parte da sua mente? Está começando a enxergar o que eu estou querendo te mostrar? Então, eu vou falar dos 3 passos importantes agora, aqueles que eu falei lá em cima, que é diagnóstico, objetivo do tratamento e que caminho seguir. Ah, vai, obrigado, Fernando. É isso que eu ia falar? Isso não é novidade. Não. Ah, qualquer profissional sabe disso. Será? Para fazer isso, é necessário saber primeiro o que é saudável e qual é o papel da doença. Se não souber, não sabe fazer. Então vamos lá. A doença tem uma função. Você sabe qual é? Evitar que o doente vá para a morte ou para a loucura. Ela nos protege da mente doentia que nos leva para essa vida doentia, que se bobear vai para a morte e para a loucura. E agora, qual é o verdadeiro problema? A doença ou a vida doentia que você e os doentes carregam? E se aprofundarmos esse diagnóstico, como é que desenvolvemos essa mente doentia que nos leva para a morte ou para a loucura? Você tem noção do que é uma vida saudável, conectada com a natureza? Você sabe o que é isso? Você conhece as leis que regem a vida? Bom, e se conseguirmos eliminar a doença? O que irá acontecer? Você não entendeu ainda? Lembra que a doença serve para proteger o indivíduo de ir para a morte ou para a loucura? Então, o diagnóstico, no fundo, é descobrir o que levou à doença, para que a doença precisou aparecer. E aí nós podemos ver os 5 níveis de realidade, que são 5 dimensões da saúde. O primeiro nível é energético, como e quanto recebemos da vida, a energia de vida. O outro é o mental, que significado, que pensamentos e planejamentos nós temos em relação à vida, que formato nós damos à vida. Outro, terceiro, emocional, o que sentimos em relação à vida. Que colorido você dá para a sua vida. Aí vem o quarto, que é o sistêmico, como nos relacionamos e exercemos as nossas diversas funções. Eu vou te lembrar uma coisa, você sabia que o primeiro sistema que você aprendeu, pertenceu e aprendeu, isso é a família de origem. As suas funções estão em ordem ou desordem. E aí eu vou falar do 5º nível, que é o físico. Como é que o nosso corpo se moldou a tudo isso? E como é que ele age dentro e fora, aqui dentro e aqui para fora? Em que nível você acredita que estão as raízes das doenças? Será que você ainda não percebeu que, no fundo, as 5 dimensões estão todas juntas? E que valor os profissionais da saúde dão para cada uma dessas 5? Agora vamos para o segundo ponto. Objetivo do tratamento. Nós podemos fazer 2 tipos de tratamento. 2. O primeiro é sintomático, o segundo é etiológico. O que é o sintomático? Buscar o alívio dos sintomas, mas não trabalha na raiz do problema. Por exemplo, estou com dor de dente. Então eu vou lá, tomo um remédio, alivia a dor de dente. Pronto, resolveu. Resolveu? Não, é claro que não. Por outro lado, temos o quê? O tratamento etiológico. E aí o que acontece? O etiológico vai em busca das raízes, as verdadeiras causas das doenças.
E você viu que nós temos várias dimensões para investigar. E aí temos várias dimensões também para tratar. No caso da dor de dente, você tem que ir no dentista para ver o que está acontecendo. Se você lembra das fases de evolução da saúde que eu descrevi acima, você vai ver que alguém saiu da rotina, da zona de conforto, daquilo que acreditava que era legal, e aí fez o quê? Descobriu novas causas, descobriu formas em que os profissionais e até a própria sociedade precisavam ver e agir e elas não viam. Mas isso fez a grande diferença na evolução. O que hoje parece óbvio, simples e natural, mas não é. Então, lá no passado, quando você olha para isso, você vê que eles mudaram algo. E essa mudança é fundamental para a gente ter mais saúde hoje. E muitas coisas que nós acreditamos que são certas hoje, sabe o que vai acontecer? Amanhã eles vão olhar para nós e dar risada e falar, não é possível que esses caras eram tão bobos que acreditavam nisso. Será que hoje nós também não usamos algum avental sujo, fedido, e nós achamos que isso aí é a melhor coisa da vida? Qual seria a sua reação se alguém revelasse essa verdade para você? Você ia defender as suas crenças em miasmas com unhas e dentes? Você ia atacar quem ousasse falar de uma coisa diferente daquilo que você acredita e tem convicção? Ou você abriria sua mente para avaliar a possibilidade de ter alguma coisa a mais para fazer? Bom, volta, Fernando, volta. Vamos lá. Outro ponto importante. Você acredita que o doente tem poder para se curar? Isso é fundamental. Você acredita? E se ele tem poder para se curar, o que está impedindo que esse poder se expresse? Quais são os bloqueios e como eles se estabeleceram? Para fazer qualquer tratamento, é necessário um diagnóstico preciso e adequado. E é óbvio saber como isso afeta o resultado do tratamento. Se você erra o diagnóstico, você acha que vai acontecer o quê? O tratamento nunca vai dar certo, porque o diagnóstico está errado. E é claro que o papel do profissional é fundamental para isso. Se ele não acredita que o cliente tem capacidade de se curar, então ele se tornou parte do problema ou da solução. E na psicossomática, o que nós vemos aqui, que trabalhamos, é exatamente isso, é mexer na raiz do problema para que o indivíduo não precise mais ficar doente. Grodeck, Jorge Grodeck, é o pai da psicossomática. E sabe o que ele falava? Ele falava assim, que o primeiro doente a ser tratado é o médico. Quer dizer, o profissional da saúde precisa se tratar. E sabe ver o quê? O doente que ele é, o doente que tem dentro dele. E muitas vezes o profissional só acorda mesmo para essa realidade quando ele passa por uma doença muito grave. Sabe o que vai acontecer? Tira ele da onipotência e torna essa pessoa mais humana e com mais consciência da função da doença. E um dos principais objetivos da doença é fazer a pessoa acordar para a realidade e assim muda a sua forma de viver. Se o doente quiser voltar a ser como ele era, doutor, eu quero voltar a ser o que eu era. Tira a doença para eu voltar a ser o que eu era. Bom, se você voltar a ser o que você era, sabe o que vai acontecer? A vida é doentia e a doença vai voltar. E com muito mais intensidade. Por quê? Para ver se você acorda para a realidade. Isso significa que o doente não ouviu a mensagem da doença e quer fazer o quê? Silenciar o mensageiro e voltar para a ilusão. E no terceiro ponto, nós temos como fazer o tratamento. Se olharmos para o doente e a relação dele com o meio, com a natureza ou com o mundo que o cerca, nós podemos identificar muitas dinâmicas que precisam ser mudadas. Toda doença exige uma morte. Prestou atenção? Toda doença exige uma morte. O que é saudável é morrer a forma doentia de viver essa mente doentia. Se você deixar morrer ou matar isso aqui, adivinha o que vai viver? Por isso é sempre necessário ampliar a consciência e ter a coragem de promover as mudanças necessárias. E quando isso ocorre, sabe o que acontece? O meio doentio em que ele vive, o mundo que ele cerca, vai fazer de tudo para que esse doente volte a ser o que ele era antes. Você sabia disso? Porque se esse doente fica saudável, se ele muda, todo o sistema vai ser afetado. Por quê? Porque o sistema está doentio.
Então o mundo aqui fora, quando vê um indivíduo acordando e sendo saudável, ele começa a quebrar e impedir que ele vá para a realidade. O mundo da ilusão se sente ameaçado. O sistema vai reagir para impedir que a luz do saudável revele o quanto a dinâmica, a sociedade, o mundo está doente. Você lembra o que aconteceu com Samuel Weiss? Expulso do hospital, internado como um louco. E ele estava conectado com um mundo saudável, querendo salvar todas aquelas mulheres que estavam morrendo por culpa dos próprios profissionais que não enxergavam o problema. Para compreender melhor o caminho que deve seguir para o tratamento, é muito importante voltarmos para Grodeck. Grodeck ele descobriu que por trás de todas as somatizações existem conflitos emocionais infantis não resolvidos. A doença vem para mostrar ao adulto os problemas que a criança teve e não resolveu na infância. Essa dor persiste e toma forma de muitas doenças, pois quem controla o funcionamento de todo o corpo é uma estrutura do cérebro que chama sistema límbico, cérebro emocional. E a programação que tem aqui, sabe de onde veio? É aquela programação que foi desenvolvida e baixada no período da infância, das primeiras experiências infantis. Então, se você olhar no fundo, quem comanda o funcionamento do corpo são as experiências infantis que você tem aqui no sistema límbico. E a única forma de mudar essa programação, você sabe qual é? Através da dinâmica adulta do doente. Tenho que ser um adulto que preciso me conectar com a realidade e a minha criança. Cuidar da minha criança e dar a ela o que ela precisa. E conectar com a vida do jeito que ela é. Mas isso eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Eu já falei muitas coisas aqui. Tem que deixar coisas para o próximo vídeo, né? E assim, estamos chegando ao final dessa aula, mas tem muito mais pela frente. Como eu gosto de dizer, esse conhecimento me fascina demais, tanto na área terapêutica como também na área humana. Entenda, as doenças podem ser e são a sua verdadeira amiga e elas trabalham a seu favor. Você pode não gostar delas, mas elas amam você e querem que você saia da vida doentia que você nem percebe que está. Mas Fernando, você enlouqueceu? Não, de forma alguma. Eu nunca tive tão lúcido como agora. Sabe o que acontecia? Antes eu fui treinado para brigar, combater e destruir a doença. Agora a minha visão é completamente diferente. Eu estou aliado à verdadeira função da doença, que é acordar o indivíduo para uma vida saudável. Porque o que tem por trás da doença física, na realidade, são conflitos emocionais do passado, conflitos emocionais infantis, traumas que não foram resolvidos e, sinceramente, você carrega isso até hoje e nem sabe. Só que agora eu sei que a sua cabeça deve estar cheia de perguntas sem respostas. Sobre o quê? Sobre a sua vida, suas doenças, que traumas são esses? Mas calma, porque até o fim dessa jornada, as peças vão se encaixando cada vez mais e você vai tendo uma compreensão cada vez maior desse tema. E por falar nisso, na próxima aula, eu vou abordar o diagnóstico precoce, uma série de dinâmicas que possibilitam identificar sinais e sintomas bem no início das doenças, para impedir que você desenvolva uma doença cada vez pior. E aí é que você acorda, e agora, o que eu faço depois que está tudo comprometido? Não é melhor ver antes? E ainda eu vou mostrar por que os doentes se fazem de eternos inocentes para fazerem joguinhos de manipulação. Tem muita coisa por trás de doenças e doentes, né? Intrigante, não é? Agora eu quero te pedir uma ajuda. Pode ser? Aqui embaixo tem o botão para entrar na comunidade exclusiva da Jornada da Psicossomática. Entra lá, deixa seus comentários e me conta o que você achou dessa aula e o que espera para as próximas. Isso vai me ajudar a saber se eu acertei na veia com o conteúdo e se realmente ajudou você a refletir as suas doenças.
E já aproveita também para compartilhar isso com as outras pessoas que você acredita que tem tudo a ver com essa mudança de vida, tudo a ver com esses jogos de doenças, como sair de tudo isso. E o link da próxima aula vai chegar aí para você na quarta-feira, pelo e-mail, ok? Abraço e até mais! Bom, em primeiro lugar, eu tenho muita gratidão por ter a oportunidade de poder, ter feito esse curso. Gratidão pelo doutor que então compartilha conosco os seus conhecimentos. Ele me impactou profundamente, principalmente na minha profissão. Me ajudou muito a compreender melhor as doenças dos meus clientes. Dá para ver nitidamente a vasta experiência que o Dr. Fernando tem e o total domínio nos conteúdos. Eu mudei totalmente os meus atendimentos depois desse curso, porque eu consigo entender o que o cliente não fala. Eu consigo fazer uma leitura daquilo que ele não traz, mas ele mostra. E é isso que o Dr. Fernando nos ensina, a origem. Eu tinha uma outra visão, com relação às doenças. Depois eu compreendi que as doenças, elas não são totalmente ruins, e que elas vêm para nos proteger de coisas piores. E além da psicossomática, o curso também aborda um pouco da leitura corporal e da sistêmica e desperta a vontade de aprender ainda mais. E é uma bagagem incrível, porque eu consigo hoje entender e conversar com os meus clientes e colocar isso na constelação. E é transformador. O curso do Dr. Fernando eu super recomendo. É um curso muito completo. Nunca é tarde para retomar os estudos. Muito pelo contrário, formar novas sinapses, como diz o Dr. Fernando, é importantíssimo em qualquer idade. O Dr. Fernando é um profissional muito competente, que tem amplo conhecimento em várias áreas. Esse curso vale muito a pena para minha cura e também para mim poder ajudar o outro. Vale muito a pena. É absolutamente transformador.